Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos aqui juntos para mais uma live, mais uma aula, mais um encontro, mais um tudo para falar do incrível mundo de matemática financeira nessa continuação dessa epopeia de resolução de questões da SES Gran Rio do tema. Na aula passada, lembrando que a gente já está aqui, sei lá, oitavo encontro de resolução de questões SES Gran Rio. Pra vocês terem ideia, prometi que para esta aula traria questões de price e trouxe. Prometi na semana passada que traria questões de price e para pegar questões de price da banca, olha a minha situação, para pegar questões de price da banca, que eu ainda não resolvi nessa série, eu tive que ir para 2012, irmão, 2012, 2011, porque todas as questões de price que apareceram na SES Gran Rio até 2013 já foram resolvidas. Quem já tem uma base muito grande de questões para vocês, então qualquer coisa, vai lá, canal do YouTube, que é concurso, coloca Pedro Campo, questões SES Gran Rio, mano, tem muita live já sobre isso, muita questão resolvida. Mas enfim, na aula passada, semana passada, acho que dia 8, para quem assistiu ao vivo, se eu não me engano, eu estava resolvendo uma lista de questões e eu comentei que tinha uma questão na lista que não era da SES Gran Rio, era uma questão da FGV, mas que era uma questão muito bonitinha que eu queria fazer com vocês. Só que não deu tempo, porque eu troco ideia, resolvo com calma, tiro dúvida, e eu deixei para a aula de hoje. Então, hoje começo, incoerente, eu sei, começo nossa aula de resolução de questões da SES Gran Rio com uma questão da GV. Não faz sentido, mas é porque é uma questão muito bonitinha e sim, ela tem toda a carinha que a SES Gran Rio cobraria também. E aí na sequência vou por uma série de questões de price, só que hoje trabalhando com price de uma maneira um pouco diferente do que a gente está acostumado, já que quando a gente vai para 2012 buscando essas questões que eu ainda não resolvi, você encontra muita questão teórica e muita questão envolvendo, muita nem tanto, tá? Mas questões teóricas e questões envolvendo tabelinha de price, que hoje em dia é uma coisa que não tem aparecido tanto e a gente acaba não fazendo. Mas é legal explicar para vocês, como eu já tenho aí umas 4 aulas em que eu mostrei price pela atualização das prestações, como soma de PG, nada mais justo que eu fazer uma aula hoje envolvendo a tabelinha, para a gente se soltar em relação a isso. Então, começando a brincadeira, deixa eu jogar a lousa aqui para vocês. Essa é a primeira questão da GV que eu falei, e ela fala assim: considere o seguinte gráfico que contrapõe o VPL. VPL, já vou escrever para quem não sabe. VPL, valor presente líquido. De um projeto eixo vertical contra diferentes taxas de desconto eixo horizontal. Eu sei, tá horrível de ver, eu já vou abrir mais alto. Com relação aos métodos de avaliação de projetos, analise os itens a seguir. A TIR, Pedrão, quem é TIR? TIR é a taxa interna de retorno. Onde eu coloco isso, não sei porque não cabe. Vou diminuir para caber. Tá. TIR é a taxa interna de retorno. VPL tentar fazer a mesma estratégia. Valor presente líquido. Então, a TIR, taxa interna de retorno, é maior que 4% e única se o custo de oportunidade for igual a 7%. Então, o projeto deve ser rejeitado. Se ocorrer um gasto extra no ano inicial e não previsto para esse projeto igual a 2.000, então o projeto será inviável para taxas mínimas de atratividade superior a 3%. Está correto que se afirma em, e eu não sei, vamos olhar melhor este gráfico ampliado, tá certo? Então vamos lá. O que está rolando? Aqui, no eixo Y, nós temos o VPL, valor presente líquido. O que é o valor presente líquido? Vamos lá. Quando você tem uma série de entradas e saídas, tá? Então, por exemplo, pensemos na compra de um carro. Você comprou um carro, recebeu um valor, que é o carro tem um valor, você recebeu um valor. No mês seguinte, você paga a primeira prestação, no outro mês, segunda prestação, e depois terceira prestação, e daí em diante, certo? Estes valores estão diluídos ao longo do tempo.
Para eu poder comparar tudo isso, eu atualizo todos os valores, perfeito? Já falamos muito sobre isso em aulas de price principalmente. Eu atualizo todos esses valores usando a taxa de juros. E no caso de um financiamento em price, por exemplo, eu tenho que todas as entradas e todas as saídas são iguais. Por quê? Porque num financiamento price, o VPL é zero. VPL é o valor presente líquido, que é o seguinte: quando eu atualizo todas as entradas, certo? Eu atualizo todos os meus valores e comparo todos como valor presente. Quando eu comparo todos eles como valor presente, o saldo que eu tenho é o valor presente líquido. Então, por exemplo, hoje a gente vai abrir uma empresa. Para abrir essa empresa, vamos precisar de 100 mil reais. Colocamos 100 mil reais. Aí, daqui a 6 meses, a gente vai receber, por um trabalho, 40 mil reais. Depois, mais 6 meses, vamos receber 80 mil reais. Depois de mais 6 meses, a gente vai receber 60 mil de um projeto, mas vai ter que investir 20 mil na empresa por causa de um maquinário. Quando você atualiza tudo isso, traz todos para valor presente, o saldo final disso, certo? O saldo final disso é o que a gente chama de VPL. E a empresa, ela é uma empresa interessante, é um projeto que vale a pena quando esse VPL é positivo, ou seja, atualizando tudo isso, eu tenho um valor positivo. Valeu a pena ter investido nisso, nós ganhamos dinheiro. Isso é o VPL. Quando o projeto tem VPL zero, quer dizer que ele é indiferente. O que a gente colocou é o que a gente perdeu. E quando um projeto tem VPL negativo, é porque a gente perdeu dinheiro. Então, projetos são vantajosos para VPLs positivos, indiferentes para VPL zero e negativos para VPLs negativos. Pedrão, mas peraí. Pelo que eu entendi, numa compra de carro, por exemplo, o VPL ele é zero? Sim, o VPL é zero. Então, para a concessionária não vale a pena vender o carro? Não é isso. É que a concessionária ela ganha dinheiro na venda. O que acontece é que para ela, em teoria, vender este carro à vista ou vender este carro a prazo parcelado seria a mesma coisa. Isso é o VPL zero. Foi indiferente eu fazer esse investimento de 36 prestações para o cara receber o carro. Para mim, se eu tivesse vendido à vista, estaria dado na mesma, tá bom? Se uma compra de carro tivesse VPL positivo, por exemplo, para compras parceladas, ele não ia querer te vender à vista nunca. Tá? Por quê? Porque para ele não era indiferente, ele ganharia dinheiro parcelando isso. Deu para entender mais ou menos? Então, essa é a ideia do VPL, o que o nome já diz. É o valor presente, já falamos muito de valor presente, líquido, porque é que você compara entradas e saídas e vê o saldo final. E aí ele tem, aqui no eixo X, a taxa de desconto que ele vai ter. Que, por exemplo, no caso da venda do automóvel, essa taxa de desconto seria a taxa de juros. É que nem sempre isso vai estar vinculado com os juros. Pode ser uma taxa de retorno, pode ser algumas taxas diferentes. Então, por isso que a gente coloca um termo genérico, taxa de desconto. Tá certo? E aí, um outro elemento que apareceu foi o nosso TIR, taxa interna de retorno. E quem é o TIR? É bem simples. TIR é a taxa que gera VPL zero. Então o TIR, a taxa interna de retorno TIR, ela vai ser a taxa que vai gerar um VPL zero. Ou seja, para o TIR, o valor presente líquido do projeto, ele dá zero. O que não é uma coisa ruim. De novo, quando uma concessionária vende o automóvel, ela ganha dinheiro na venda do automóvel, ela quer vender o automóvel. O VPL dela ser zero, é só que é indiferente vender à vista ou parcelado. Pedrão, poderia dizer então que a taxa de juros cobrada pela concessionária seria a TIR? Sim, seria a taxa que faz a VPL ser zero. Legal? Então ele me dá o gráfico de um projeto e ele mostra para mim o valor presente líquido que eu vou ter de acordo com a taxa que eu tenho na situação. Então, por exemplo, se a gente tiver uma
taxa de 0%, o meu TIR vai ser algo em torno de o meu VPL vai ser algo em torno de 5 mil. Se eu tenho uma taxa de 1%, meu VPL vai ser algo em torno de 4 mil. Se eu tenho uma taxa de 2%, algo em torno de 3 mil, 3%, 2 mil e daí em diante. Até em alguns casos que a taxa de juros, ou a taxa de desconto no caso, ela é tão alta como, por exemplo, 7, que acaba tornando o nosso VPL negativo, o que faria o nosso projeto inviável. Então, só por curiosidade, sem olhar as perguntas ainda, eu olhando para esse gráfico podia falar, ó, por exemplo, aqui, a taxa de 5%, o VPL é 0. Então, só de olhar para cá, eu já sei que quando a taxa é de 5%, deixa eu até mudar a cor. Calma aí. Então, vamos lá. Quando eu olho para cá, eu vejo que para uma taxa de 5%, o meu VPL é 0. E isso já traz para mim algumas conclusões. Quais são elas? Primeiro, que o TIR é justamente 5%, porque TIR é a taxa que gera uma VPL 0. E eu estou vendo que com 5% a VPL é 0. Inclusive, neste projeto, eu estou vendo que é um único valor, porque daqui para cima ele cresce cada vez mais e daqui para cá desce cada vez mais. Então, tocar no 0 é uma vez só no 5%. Além disso, a gente conseguiria olhar para cá e já perceber que para esta empresa, se eu estiver trabalhando com valores daqui para baixo, ou seja, taxas de 6% e 7%, até acima disso, o projeto ele é inviável, não vale a pena, porque ele gera um valor presente negativo, um valor presente líquido negativo. Eu estou perdendo dinheiro ao investir nesse projeto. Já para taxas menores que essa, aí esse projeto começa a fazer sentido, ele começa a gerar para a gente um VPL positivo. Então, nessa faixa aqui, para taxas abaixo de 5%, o projeto ele seria viável. Repara que, por enquanto, eu não estou olhando para as perguntas da questão. Estou só olhando para o nosso gráfico e analisando as informações que a gente pode tirar dele. Tá certo? Entendido isso, então, vamos para a questão. Ele começa falando, a TIR, taxa interna de retorno, é maior que 4% e é única. Perfeito, a TIR é os 5%, ou pelo menos aproximado, já que o gráfico pode não necessariamente estar em escala. Então, eu estou vendo, valor presente líquido para os 5% é 0, essa é a nossa taxa interna de retorno. Então, sim, a TIR ela é maior que 4% e, no caso, ela é única, é um único valor. Show! Depois, se o custo de oportunidade for igual a 7%, então o projeto deve ser rejeitado. O que é o custo de oportunidade? A taxa que eu tenho ali envolvida. E pelo que eu estou vendo, uma taxa de 7%, ela já está na faixa que o VPL dá negativo. E um VPL negativo é perder dinheiro. Este projeto seria um projeto em que nós vamos perder dinheiro, o que mostra que, no bom senso, sim, ele deve ser rejeitado. E aí, por fim, se ocorrer um gasto extra no ano inicial e não previsto para esse projeto, igual a R$2.000, então o projeto será inviável para uma taxa mínima de atratividade superior a 3%. Vamos lá. O que aconteceu agora? Ele fala, o projeto já começa com um gasto que a gente não contava. Eu já começo perdendo R$2.000 nessa jogada só por iniciar o projeto. Não estávamos contando com isso. Ou seja, o projeto ele saiu R$2.000 mais caro do que a gente pensou, o que sobe a nossa régua de VPL. Por quê? Aqui era o 0 antes, só que agora eu já saio perdendo R$2.000 no projeto ali na lata, na entrada. Em valor presente eu já saio tomando uma tunda de R$2.000. O que faz com que, graças a esses menos R$2.000, essa reta aqui, ela passe a representar o nosso novo 0, porque o projeto já sai com saldo negativo de R$2.000. E aí eu estou vendo que se aqui passa a ser o novo 0,
porque o projeto já sai com 2 mil negativo, realmente uma taxa de 3% já não é mais interessante. Por quê? Agora eu só estou com um VPL positivo para taxas menores que 3%. Nessa situação, a nova TIR, a taxa que zeraria a parada, seria o 3%, e qualquer valor maior que isso seria negativo, mostrando que para este novo caso, o projeto ele é inviável para taxas mínimas maiores que 3%. Exatamente. Se eu tiver uma taxa maior que 3%, o projeto ele vai ser inviável. Tranquilo? Então ele perguntava, está correto o que se afirma em... Não tinha espaço para colocar as alternativas, mas a resposta era 1, 2 e 3. As 3 estão corretas. Essa é a nossa resposta. E eu achei que é uma questão bem legal, porque deu para mostrar para vocês muitos conceitos, TIR, VPL, gráfico e tudo mais para brincar. Tranquilidade? Crises? Quem gostou, bate palma e dá um grito. Aqui teve grito, hein? Aqui teve grito que eu vi. Então bora para a próxima. Eu prometi que ia ter price daqui para frente, só price, só que eu prometi também que ia ter umas questões meio teóricas, mas a primeira é cálculo, a primeira é conta, e essa aqui vai trabalhar com tabelinha de price. Muita gente conhece a tabelinha de saque, mas nunca viu tabelinha de price. Vamos falar sobre ela hoje. Então, SES Gran Rio 2011, tive que ir até lá para pegar uma questão com um número que eu não tivesse feito com vocês ainda, e ela diz: certa pessoa solicitou um empréstimo no valor de R$200 mil a ser pago em 24 meses em prestações mensais, considerada a taxa de 6% ao semestre, com capitalização mensal. Para tudo, que aqui já tem uma suruba de pegadinha pra gente, tá? Vou deixar grifado, já volto. Uma suruba de pegadinhas aqui pra gente analisar. Aí ele fala: considerando o sistema de amortização francês, entenda-se price, tá? O sistema de amortização francês é o price. Utilize a tabela de amortização, que está na próxima tela, com o valor da primeira prestação já calculado, está aqui, 9.414, a seguir como memória de cálculo. Qual o valor aproximado da amortização inserida na terceira prestação? E ele me dá essa tabelinha para a gente analisar. Então, vamos em etapas. Primeira coisa, onde está a pegadinha aqui? Presta atenção. O cara fala que a prestação é mensal, até aí beleza, só que ele diz assim: considere a taxa de 6% ao semestre com capitalização mensal. E aqui gera uma confusão em muita gente, que é a ideia de taxa nominal e taxa efetiva. Então, vamos lá. O que é isso? Galera, capitalização é o que manda na taxa, tá? Capitalização é o que manda na taxa. Isso tanto na capitalização simples e composta, que é o juros simples e composto, mas não é disso que a gente está falando agora, mas também no período de capitalização. No caso, capitalização mensal. Por quê? Vamos lá. Quando eu falo que um juros tem capitalização mensal, é porque esse juros é mensal. Quando eu falo que um juros tem capitalização anual, é porque o juros é anual. Tá, Pedrão, mas aqui ele disse que a capitalização é mensal, mas o juros é semestral. Não. Este juros que é semestral, ele é um juros nominal, não efetivo, não real. Eu explico. Vamos lá. Por exemplo, vamos imaginar que eu te empreste um dinheiro e a taxa de juros que eu cobro é de 1% ao mês. Tá legal? A taxa de juros que eu cobro, ela é de 1% ao mês. Só que para mim, vale a pena, ou mesmo para você, ou por qualquer motivo, vale a pena eu te dar a taxa anual.
certo? A gente trabalhar em cima com a taxa anual. Por quê? Porque às vezes a mensal ela é quebrada. Por exemplo, vamos imaginar que a taxa mensal é de 0,83%. É muito feia. Então é muito comum os bancos eles trabalharem com a taxa anual. Se você tiver qualquer financiamento feito e você olhar o contrato, você vai ver que está lá uma taxa anual. É uma taxa nominal. Lembra, nominal não é necessariamente real. Nominal é o que está no nome. Por quê? Voltando ao exemplo do empréstimo. Eu te empresto uma grana com taxa de 1% ao mês. Só que aí eu conto para você o seguinte, essa taxa ela é de 12% ao ano com capitalização mensal. Esse 12% ao ano, ele é falso. Por quê? Porque uma taxa mensal de 1% não dá 12% no ano. Só se fosse juros simples, o que não é nosso caso. Para juros compostos, como você tem juros sobre juros, seria mais que 12%. Então essa não é a taxa real da brincadeira. É uma taxa nominal, uma taxa que só serve como referência. Tá? Então se você fala assim, uma taxa anual de 12% com capitalização mensal, na verdade, a taxa você vai pegar essa taxa nominal e colocar no período da capitalização, como se fosse juros simples. Então, 12% no ano, como um ano tem 12 meses, divido por 12, a taxa real efetiva é de 1% ao mês. O mesmo aconteceu aqui. Esse 6%, ele não é real, ele é nominal, ele é fictício, porque a taxa ela vai acontecer mensalmente. Então o que você faz? Em um semestre eu tenho 6 meses. Então eu vou pegar a nossa taxa de 6% ao semestre e vou dividir ela por 6. Por que eu estou dividindo por 6? Porque um semestre tem 6 meses. Então isso vai dar uma taxa de 1% ao mês. E este 1% sim é a nossa taxa real. Então sempre que você tiver uma situação em que ele te dá um período de taxa que não bate com a capitalização, você vai ver qual é o período de capitalização e vai colocar essa taxa no período. Ele deu anual, divide por 12. Ele deu bimestral, divide por 2. E daí em diante, tá bom? Então a taxa de juros dessa questão é de 1%. Entendido isso, vamos para a nossa tabelinha. Então o que eu tenho aqui na tabelinha? Eu tenho saldo devedor no período 0, 200 mil. Lembrando que no período 0 você não tem juros, não tem amortização, e, consequentemente, não tem prestação, até porque a gente sabe que a prestação é a amortização mais o juros. Então, se não tem nem juros nem amortização, não tem prestação. Isso no período 0. E aí sim, no período 1, passado um mês, começa a prestação. Ele disse que isso vai ser feito pelo sistema de amortização francês, que é o Price. E qual é a característica principal do Price? As prestações são sempre iguais. Então, este 9.414,69 é a prestação constante, é tudo igual. Então, a prestação 1 é essa, a prestação 2 é essa, a prestação 3 é essa, a prestação 4 é essa. Todas as prestações serão iguais. Característica do Price. Lembra que quando a gente fez tabelinha do saque, aí era o contrário. Todas as amortizações eram iguais. Agora, vocês lembram que quando a gente faz um financiamento em Price, aqui é o tempo, aqui é a nossa prestação, essa prestação é constante e eu ensinei para vocês. Ela é constante por quê? Porque com o tempo, os juros ele vai diminuindo, porque o saldo devedor vai diminuindo e, consequentemente, a amortização vai aumentando. Então, como que a gente vai lidar com essa situação? Bem simples.
Na tabelinha de price, e ó, quero deixar bem claro agora que estamos falando de price. Na tabelinha de price, o que você vai fazer antes de mais nada é calcular os juros da nossa prestação. Lembra, juros sempre em cima do saldo devedor. Então, se eu tenho um saldo devedor de 200 mil, a nossa taxa de juros é de 1%, então 1% de 200 mil vai dar 2 mil. Belezinha? Esse é o juros da primeira prestação. Essa é a primeira coisa que você vai fazer para calcular, tá bom? Repara que é bem diferente do que a gente fazia no saque. Saque começava pela amortização, os juros era por último. Agora os juros é primeiro. E aí o que você vai fazer agora? Simples também. A prestação é a amortização mais os juros. Então, se eu pegar o valor da prestação e tirar os juros, o que sobra é a amortização. Então, 9.414,69 menos 2.000 vai dar 7.414,69. Então, esta foi a amortização da primeira prestação. Beleza? Aí a gente sabe que a amortização é o que efetivamente diminui o nosso saldo devedor. Então você vai pegar essa amortização e vai subtrair do saldo devedor. Então, no nosso caso, 200 mil menos 7.414,69 vai dar 192.585,31. Horroroso, questão de price sempre é. Beleza? Pedrão, qual que era a pergunta mesmo? A pergunta é o valor da amortização na terceira prestação. Ele quer saber isso aqui, ó. Ele quer a amortização da terceira prestação. Então, vamos ter que continuar essa brincadeira. Beleza? Beleza. Esse é o novo saldo devedor. O que eu faço agora? Já conversamos sobre isso. Os juros calculado em cima do saldo devedor. 1%. 1% deste bicho feio vai ser um bicho feião. 5,85. Estou aproximando com duas casas, que isso é mais que o suficiente. Beleza? Repara que ele disse valor aproximado, porque ele já sabia dessa aproximação que vai ter que fazer. Aí, mais uma vez, a prestação, ela é sempre igual. A prestação é sempre igual. Então, se eu pegar agora o 9.414 e subtrair disso aí, eu vou ter que a amortização da segunda prestação é agora 7.488,83. Pedrão, essas vírgulas estão quebrando minhas pernas. Vamos fazer o seguinte? Olha as alternativas. Cara, tão próximas, mas nem tão próximas, não é? As duas primeiras casas até tá repetido, mas daí em diante é tudo diferente. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a tirar essas vírgulas. Tira essas vírgulas. Vamos fazer sem vírgula. Pô, eu tô vendo que a diferença entre as alternativas, presta atenção agora, eu tô vendo que a diferença entre as alternativas está na casa da dezena. Ó, na casa da dezena. Então, alterações que eu fizer na casa dos centavos não vão interferir isso drasticamente. Então, 7.488. Aí vamos lá. Saldo devedor. Eu estava devendo 192.585, paguei 7.488, sobrou uma dívida de 185,97. Calculou 1% do saldo devedor,
1% disso aí vai ficar 1.850, lembrando que estou ignorando os centavos. Minha prestação é sempre igual, 9.414 e uns quebrado. Destes 9.414, que é a prestação, eu vou tirar o nosso valor dos juros. E o que vai sobrar é a amortização, 7.564, valor aproximado, obviamente. E como essa era justamente a pergunta da questão, o que ele quer saber é isso, é qual o componente da amortização da terceira prestação. Está lá, 7.564. Então, olhando nossas alternativas, não tem 7.564, mas tem 7.563, o que, convenhamos, é R$1, na verdade nem isso, são 27 centavos a mais a nossa resposta. Alternativa C de Carcamano, detonando a questão e comprovando aquilo que eu já tinha falado na aula que eu mostrei o gráfico do Price. Lembra que eu mostrei o gráfico do Price e o gráfico do saque e comparei? E aí, quando eu montei o gráfico do Price, o que eu falei? No Price, a prestação é constante, os juros decrescente e a amortização crescente. Juros sempre decrescente, porque o saldo devedor vai diminuindo. Ou seja, quer dizer que nas últimas prestações eu amortizo mais que nas primeiras. Quanto mais distante o pagamento, mais amortização ele gera no saldo devedor. Belezinha? Estão comigo? Crises? E com isso na cabeça, então, quero fazer mais uma questão. Essa aqui, se der tempo até mais duas, vai dar. Então, vamos lá. Questão teórica. Eu vou ler e eu vou dar um tempinho para vocês pensar. Ele fala assim: um cliente solicitará um empréstimo bancário e, para tirar suas dúvidas antes de ir ao banco, contratou um consultor particular. Ele informou ao consultor que gostaria de que o empréstimo fosse, nas seguintes condições: na prestação calculada já tivesse incluído parte da amortização da dívida, tá, até aí sem grande novidade, e que no final da operação tivesse pagado a menor quantidade de juros possível. Opa! Ele quer que no final da operação ele tenha pago a menor quantidade de juros possível. Ele não tem restrição quanto ao valor das prestações. Baseando-se nas informações do seu cliente, qual sistema de amortização o consultor deve indicar? Americano, alemão, francês ou Price, saque ou constante, SAM, amortização misto. Eu vou dar um minutinho para você pensar e na sequência eu já mato. Um minutinho, vai lá. Bora lá, vamos matar? Primeira coisa, o cara olha e fala: ai, Pedrão, ferrou. Nunca ouvi falar em sistema americano e nem sistema alemão. Não lembro nem de ter visto eles no edital. É porque não viu mesmo, não tem. Então, ó,
tá só para preencher linguiça. Se nunca ouviu falar, tá fora, não tá no edital, irmão. Não tem esses sistemas do edital, nem precisa se preocupar com isso, já descarta. Aí tô entre francês, SAC e SAM. Importante, quem é o SAM? O Sistema de Amortização Misto. É bem simples. Para você calcular a prestação do SAM, certo? Para você calcular a prestação que você vai ter no sistema misto, você basicamente vai fazer a média entre a prestação, querem preto, entre a prestação que você teria no price mais a prestação que você teria no SAC. Então, para você fazer a prestação do SAM, você faz a prestação do price mais a prestação do SAC e divide por 2. Então já dá para imaginar que questões que envolvem o SAM são chatas pra caramba, porque você tem que calcular o price, tem que calcular o SAC para depois somar e dividir. Então é uma 2 em 1. Aparece pouco. E já dá pra gente descartar aqui. Por quê? Ele quer o sistema que tem o menor juros possível. Cara, se o SAM ele é a soma do SAC com o price, quer dizer que os juros dele vai estar no meio. Os juros do SAM, como ele faz a média entre a prestação do price e a prestação do SAC, a taxa de, os juros dele, não a taxa, perdão, o juros efetivo cobrado, ele vai estar no meio dos dois. Como eu quero o que menos tem juros, nunca vai ser o cara do meio. Então já pode descartar o SAM por isso. Por enquanto não entrei no mérito de qual desses dois tem um juros menor, mas é de se imaginar que se o price tiver um juros maior que o SAC, o SAM vai estar no meio. Se o price tiver um juros menor que o SAC, de novo, o SAM vai estar no meio. Em qualquer situação, o SAM está no meio. E o que eu quero é que tem menor juros, não é o que está no meio. Beleza? O que sobra então para a gente é, entre o price e o SAC, quem tem o menor juros? E eu vou explicar para vocês o porquê, mas isso é coisa que você vai acabar decorando. Combinado? E para entender é simples. Galera, a gente acabou de resolver uma questão de price. E a gente viu que no price a amortização vai aumentando, concorda? A gente acabou de ver isso, que no price a amortização ela vai aumentando. A amortização começa pequena e ela vai aumentando. Price. No SAC, a amortização é constante. Ela já começa do tamanho que ela vai ser e vai assim para sempre. O que acontece? Lembra que eu sempre falo para vocês, juros é calculado em cima do saldo devedor. Quanto menor seu saldo devedor, menor os juros. E os juros ele também está vinculado com o tempo. Quanto mais tempo passa, mais juros você paga. Então pensa comigo, o sistema que vai ter menos juros no final é aquele sistema que diminuiu o saldo devedor o mais rápido possível, porque quanto mais rápido o saldo devedor diminui, menos juros eu vou ter, já que esse juros vai ser calculado sobre o saldo devedor ao longo do tempo. Então no price, como a amortização começa pequena, o saldo devedor ele vai diminuindo devagar. No price, a amortização só vai aumentar no final que o saldo devedor começa a baixar mesmo. Só que já passou muito tempo com saldo devedor alto, você já pagou muito juros. Então guarda, o sistema que tem o menor juros final é o SAC, Sistema de Amortização Constante, porque ele já parte de uma amortização mais altinha, o que diminui mais rápido o saldo devedor. É como se fosse assim, ó. No price, melhor ainda. Esta seria a amortização do SAC e esta seria a amortização do price. Certo? É porque eu estou fazendo bem tosquinho, mas só para vocês entenderem. Essa seria a amortização do SAC e essa do price. Como o SAC ele diminui bastante o saldo devedor no começo,
ele acaba tendo um menor juros efetivo considerando o período completo. O price, ele só começa a amortizar de verdade da metade para frente, falando de uma forma tosca. Isso faz com que até que isso aconteça, você tenha pago muitos juros. Então, se quiser decorar, pode guardar. O sistema que tem o menor juros, considerando no final, é o saque. Por isso que a gente financia apartamentos, que são normalmente mais caros que carro, pelo saque. Beleza? Questãozinha saideira, então, para a gente finalizar bonito. Essa aqui é bobinha, mas estava no jogo, quis já trazer. Ele fala, existem diferentes sistemas de amortização passíveis de serem utilizados na contratação de empréstimos juntos a instituições financeiras. Nesse sentido, uma das características do sistema de amortização Price consiste em, vamos lá, qual a característica do Price? Quitação de amortização constante ao longo do período do empréstimo. Isso está certo? Não, esse aqui é o saque, tá fora. Não é o price. Depois, amortização de 100% do valor principal na data de vencimento. Pô, se amortizou 100%, acabou a dívida. Isso seria meio que um pagamento em uma prestação, um pagamento à vista. Nada a ver, perdeu o controle, tá fora. Na C, pagamento de prestações iguais durante o período do financiamento. Tá perfeito, essa é a principal característica do Price, prestações iguais, enquanto no saque as amortizações são iguais. A resposta é a C, mas vamos terminar. D, pagamento de juros constante durante o período. Impossible no caso. Por quê? Juros é sempre em cima do saldo devedor. Cuidado, ele não falou pagamento de taxa de juros. Ele não disse taxa de juros constante. Ele disse juros constante. E não, porque o juros é a taxa incidindo no saldo devedor. Se o saldo devedor diminui, até porque sua dívida tem que acabar uma hora, os juros não vai ser constante. E no E, pagamento de prestações decrescentes no período do empréstimo. Errado de novo. Prestação decrescente é característica do saque. Mais uma vez, resposta alternativa C. Finalizando não só essa questão, mas toda a nossa aula de hoje. Então, senhoras e senhores, espero do fundo do coração tenham gostado e entendido a aula de hoje. Qualquer dúvida que tiverem, lembra, é só mandar aqui, @Prof. Pedro Campos, o meu Instagram. Vai ser um prazer responder a sua dúvida, legal? Um beijo enorme, até uma próxima e tchau, valeu!